Boa noite. Boa noite. Na reta final, candidatos à presidência concentram campanha no Sudeste e reforçam ataques. Bancários iniciam greve, Procon orienta a pagar as contas em dia nos caixas eletrônicos. Após acordo de delação premiada, ex-diretor da Petrobras deixa a cadeia amanhã. Antigos dependentes químicos contam como fizeram tratamento grátis e recuperaram. Estados Unidos confirmam o primeiro caso de ebola. O homem veio da área da epidemia na África. A ONU lança Manual dos Direitos Humanos LGBT no ambiente de trabalho. O número de afastamentos do trabalho devido ao consumo de álcool e drogas vem aumentando nos últimos 5 anos, segundo dados do INSS. Só no ano passado, na cidade de São Paulo, foram concedidos quase 2.000 auxílios-doença. Para tentar combater o vício, os dependentes químicos contam com atendimento nos serviços públicos e entidades sem fins lucrativos. Aos 45 anos de idade, Wagner tem uma longa história com o álcool. Desde os 15, já abusava. Demorou a entender que o vício era uma doença que comprometia não só a saúde, a família, mas também o trabalho. No trabalho eu já tive muitas queixas por causa disso. Os encarregados várias vezes falavam, você está cheirando álcool demais. Há um ano foi afastado, não dava mais. Já tentei parar várias vezes sozinho, mas sozinho não dá. Não tem condições, porque qualquer vacilo você volta a beber de novo. Álcool e drogas impactam diretamente na vida econômica da sociedade. A pessoa falta o emprego, tem uma queda na produtividade e às vezes chega a ser afastada do trabalho. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, no ano passado, só aqui na cidade de São Paulo, foram quase 2.000 auxílios-doença concedidos pelo INSS por causa da dependência. Um número que vem aumentando com os anos. Nesses casos, é claro que o retorno à vida social e profissional é um grande desafio. Mas há caminhos possíveis para essa recuperação em lugares como este, onde o usuário não precisa se preocupar com o gasto financeiro. Este é o CAPS AD de São Mateus, no extremo leste de São Paulo. Os centros de atenção psicossocial, álcool e drogas são públicos e funcionam assim, de portas abertas. Dá certo, a proposta é essa mesmo, é não encher a pessoa de projetos, e sim promover que ele tenha momentos que sejam interessantes para a vida dele. Então aqui nós vamos oferecer proposta de tratamento que tenha a ver com a realidade dele e como lidar com isso. Assim que a pessoa chega, passa por uma avaliação médica. Em casos mais graves, há a possibilidade de ficar internado por até 14 dias para desintoxicar. 450 pessoas passam por mês nesta unidade. O Wagner completou 1 ano de tratamento. Sabe que vai ser para sempre e está quase pronto para voltar ao trabalho. O trabalho ele traz o sustento da casa, né? Tem que trabalhar, né? O homem precisa trabalhar. É isso que eu tenho um pouco de medo. Porque onde eu trabalho é no centro da cidade. E ali é muita droga, muita bebida, entendeu? A prefeitura tem hoje 25 CAPs especializados em álcool e drogas e promete construir até 2016 mais 15. Ações do governo não são a única porta aberta para quem precisa de ajuda. A fraternidade antialcoólica, por exemplo, é uma possibilidade que há 43 anos acumula testemunhos de vidas recuperadas. Aqui ninguém é melhor que ninguém, todos somos doentes perante o álcool e a droga. O tratamento tem como base grupos de apoio e com eles, 30% abandonam o vício para sempre. Voltam para suas vidas e para os seus trabalhos. Cara, quando consegue sair da bebida, das drogas, ele vira um vencedor. Eu sou um vencedor. Para obter os endereços dos CAPs da Prefeitura, basta acessar o site prefeitura.sp.gov.br. O governo do estado também oferece ajuda aos dependentes através do CRATOD, o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que fica na Rua Prates, número 165. Informações sobre a Associação Antialcoólica podem ser obtidas no site frate-antialcoólica e drogas.org.br.
Bancários decidem cruzar os braços a partir de hoje por tempo indeterminado. Muitas agências amanheceram adesivadas com dizeres indicando a greve. Entre as reivindicações, os bancários pedem 12,5% de reajuste salarial e melhores condições de trabalho. A federação, que representa os bancos, oferece aumento de 7,35% nos salários. Por enquanto, a paralisação afeta apenas as agências. Mas caixas eletrônicos, serviços de teleatendimento e centros administrativos continuam funcionando. O Procon orienta os consumidores a pagarem as contas mesmo com a paralisação. No ano passado, a greve da categoria durou 23 dias. Segundo o sindicato que representa a categoria, os bancários fecharam pelo menos 6.572 agências e centros administrativos de bancos públicos e privados em todo o país. A Federação Nacional dos Bancos não divulgou o balanço sobre a greve. O Tribunal de Justiça ordena que a USP divulgue os salários de todos os professores e funcionários. A ação judicial foi movida pelo jornal Folha de São Paulo, sobre o argumento de que a decisão da instituição de ocultar os ganhos de seus profissionais viola os princípios de transparência e publicidade previstos na Constituição. Antes de entrar na justiça, o jornal havia tentado obter os dados por meio da Lei de Acesso à Informação. Mas, segundo a publicação, a universidade enviou uma lista genérica com valores pagos por cargos sem listar os nomes dos profissionais e os benefícios que recebem, como fazem outros órgãos públicos. Quadrilha suspeita de roubar casas no ABC Paulista é presa na zona leste da capital. A polícia chegou aos 8 integrantes após um deles fazer compras com um cartão roubado na rua 25 de março, região central da cidade. Os suspeitos foram presos ontem à noite em um imóvel localizado na região de Itaquera, na zona leste. Eles foram detidos quando se preparavam para dividir tudo o que tinham roubado de um casal de idosos em Ribeirão Pires. Segundo os investigadores, as ações da quadrilha que aconteciam em Ribeirão Pires e Santo André costumavam ser violentas. Os suspeitos amarravam e amordaçavam as vítimas, além de ficarem com as senhas dos cartões de crédito das famílias. Em Brasília, homem que manteve funcionário de hotel refém diz que não se aprende do que fez, que não se arrepende do que fez e afirma que já planeja novas ações menores para chamar a atenção da população. O sequestro aconteceu ontem no Hotel St. Peter, próximo à esplanada dos ministérios, e mobilizou várias equipes policiais. Jaque de Souza Santos algemou o funcionário do hotel, José Ailton de Souza, e fez com que ele usasse um colete com explosivos falsos. A arma usada por ele também era falsa. Depois de quase 8 horas, o sequestrador se entregou. Segundo Santos, a ação, planejada desde 2012, foi motivada por uma insatisfação com o atual cenário político. Jaque de Souza é ex-secretário municipal de Agricultura da cidade de Combinado, no Tocantins, e atualmente trabalhava em campanhas eleitorais em seu estado. A ONU lançou hoje em São Paulo um manual sobre os direitos das pessoas LGBT no ambiente de trabalho. O objetivo é conscientizar empresas sobre a desigualdade de oportunidades e a discriminação sofrida por gays, lésbicas e transexuais no universo profissional. A rotina de trabalho de Flávia é muito diferente da do passado, marcado pelo preconceito e a prostituição. Transexual, teve a primeira oportunidade de carreira nesta escola de teatro no centro de São Paulo. Conseguiu terminar a faculdade de letras e hoje faz curso técnico de bibliotecária. Fui em várias empresas de call center, porque disseram para mim assim: Flávia, você vai trabalhar com a voz. As pessoas não vão te ver fisicamente. E aqui é um mundo maravilhoso. Me dou bem com todo mundo, com todos aqui. Todos me respeitam, sou tratada como uma cidadã. Assim como ela, outras 6 transexuais foram contratadas pela escola desde que o projeto político-pedagógico da instituição foi criado em 2009. As empresas me admitiam pelo meu currículo, pela minha capacitação, mas quando eles me admitiam, eu falava: olha, infelizmente na documentação ainda o nome é masculino. Eles: mas como? Eu falava: não, é que assim, eu não sou 100% mulher, eu sou trans. Aí eles falavam: então nós vamos ter uma reunião, tal, e voltamos a entrar em contato com você, tá? E até hoje. O programa determina que 10% das vagas disponíveis sejam para candidatos LGBT. Todas elas vêm
de situações muito complicadas, todas passaram pela prostituição, todas foram absolutamente renegadas, né, por esse mundo e tal. Então elas vêm com muita força, com muita dedicação e querem te impressionar o tempo inteiro. Então a qualidade de trabalho delas é excepcional. Brenda é uma delas. Trabalha como recepcionista e está prestes a se formar em artes dramáticas. Natural do Ceará, Brenda se lembra de quando era porteira de um hospital em Fortaleza e sofria com preconceito. A Santa Casa era regida por um grupo de militares reformados do Exército. Você está denegrindo a imagem da empresa, né? Eles não olhavam a minha qualidade, o meu desempenho profissional, que eu me destacava perto de muitos héteros ali. Pensando na sensibilização das empresas, a Organização das Nações Unidas divulgou hoje esse manual contra a discriminação nos processos seletivos e no ambiente de trabalho. Informações que foram todas baseadas em relatos reais. O material de 80 páginas tem o objetivo de informar as empresas sobre a violação de direitos humanos e políticas de inclusão. A gente vai falar sobre a questão da cirurgia de readequação que o SUS faz hoje. A gente vai contando sobre a questão da legislação necessária para a troca de documentação dessas pessoas e o conceito, né, do que é identidade de gênero, que nada mais é do que a forma como você quer ser respeitado, quer se relacionar, se sente e quer que as pessoas te respeitem. Então, para você combater a discriminação, você tem que, ao mesmo tempo, combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades, né? E, para isso, as políticas públicas e as instituições são fundamentais. E as campanhas também, porque elas têm a ver com a sensibilização e a educação e tornar visíveis esse problema. Pesquisa da Serasa Experian mostra que os jovens da periferia são os consumidores com maior peso na economia do país. Segundo o estudo, o grupo formado por 24 milhões de pessoas representa quase 17% da população brasileira com mais de 18 anos. Eles têm entre 21 e 35 anos e são responsáveis por 1/5 de todo o crédito ofertado pelo sistema financeiro. Os produtos mais consumidos por esses jovens são roupas e cosméticos. Além disso, a pesquisa revelou que eles valorizam marcas como forma de inclusão social e demonstração de status. O uso do cartão de crédito e a possibilidade de parcelamento, segundo o estudo, incluíram esses jovens no mercado consumidor. As contas de todo o setor público, que inclui governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram este ano o pior resultado da história. Segundo o Banco Central, somente no mês passado, o governo gastou mais do que arrecadou, quase 14 bilhões e meio de reais. Foi de longe o pior mês de agosto desde dezembro de 2001, quando teve início este tipo de levantamento. No acumulado do ano, o setor público registra um superávit primário, que é a economia feita para pagar juros da dívida pública de pouco mais de 10 bilhões de reais. Uma queda de 81% se comparado ao mesmo período do ano passado. E muito longe da meta perseguida pelo governo, que é de uma economia de 167 bilhões de reais. O movimento dos trabalhadores sem teto faz passeata em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O ato aconteceu à tarde. Os manifestantes pedem a limpeza do terreno da Copa do Povo. O protesto reuniu cerca de 500 pessoas hoje à tarde, na área de 150 mil metros quadrados, que tinha sido invadida um mês antes da Copa do Mundo e chegou a abrigar 4 mil pessoas. Depois de manifestações e ameaças de reintegração de posse, houve um acordo entre o MTST e os proprietários do terreno para que a área fosse vendida e os governos municipal, estadual e federal transformassem o espaço em moradia popular. Toda essa sujeira foi deixada pelo movimento dos trabalhadores sem teto há cerca de um mês, quando eles deixaram essa área batizada de Copa do Povo, aqui em Itaquera, no extremo leste de São Paulo. Os manifestantes reclamam agora que a prefeitura demora para limpar toda essa área e, com isso, demora também a burocracia para a venda do terreno. Aqui devem ser construídos cerca de 3.500 apartamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Só que a prefeitura diz que não pode fazer nada, que a responsabilidade da limpeza é da construtora Viver, dona do terreno.
É ilegal, eu não posso limpar aqui, as nossas máquinas da prefeitura estão trabalhando em córrego, estão trabalhando em terrenos públicos. Não teria menor cabimento uma máquina pública estar limpando um terreno que pertence a uma construtora. A responsabilidade da limpeza é do proprietário do terreno. A multa para a empresa por não ter limpado o terreno até agora foi de R$ 540 mil e pode ser dobrada caso o problema persista por mais 30 dias. O subprefeito até tentou explicar para a coordenação do MTST os motivos legais que impedem o governo de fazer a limpeza. Mas depois de 2 horas de conversas, os manifestantes mantiveram a marcha programada para ir até o centro de Itaquera. Houve uma ação judicial para a saída pacífica da ocupação e a prefeitura que se comprometeu a fazer a limpeza do terreno. Por isso que a gente está cobrando da prefeitura. A avenida que margeia o Parque do Carmo ficou parcialmente interditada. O grupo resolveu parar e bloquear a Avenida Jacopêssego no sentido do bairro, que gerou quilômetros de congestionamento na volta para casa na região. Muitos motoristas, inclusive de ônibus e caminhão, atravessaram o canteiro central e saíram na contramão. Eu acho que é uma falta de respeito e uma falta de organização do próprio governo. Esse horário não podia não, né? Horário de pico, né? Muito movimento esse horário. A Secretaria Municipal de Habitação informou por telefone que não pode fazer a limpeza de um terreno particular. A pasta afirmou que já notificou a construtora Viver, proprietária do local, sobre essa necessidade. Procurada, a construtora afirmou que os serviços de limpeza e manutenção do terreno já estão previstos e vão ser executados em breve. Pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial mostra a possibilidade de segundo turno e também queda de Marina Silva e alta de Aécio Neves. Dilma Rousseff se manteve com 40% das intenções de voto, número que ela já tinha do levantamento anterior. Marina Silva, do PSB, que tinha 27% na última pesquisa, agora aparece com 25%. Aécio Neves, do PSDB, subiu, foi de 18% para 20%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha também fez simulações de segundo turno. Na última simulação entre Dilma e Marina, elas apareciam empatadas no limite da margem de erro. A petista tinha 47%, Marina 43%. Agora Dilma tem 49% e Marina 41%. No cenário Dilma contra Aécio, a petista vencia com 50%. O tucano tinha 39%. Agora Dilma tem novamente 50%. Aécio, 41%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Foram ouvidos 7.520 eleitores entre ontem e hoje. Em Santos, sem citar nomes, presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff diz que seus adversários representam um retrocesso. Cumprimentos, beijos, fotos aos montes. Em Santos, a candidata Dilma Rousseff percorreu ruas do centro em carro aberto. Aos eleitores, jogou rosas e distribuiu autógrafos. Ela estava acompanhada de Alexandre Padilha, candidato ao governo paulista. Na Praça Mauá, coração do centro histórico, na região portuária, Dilma lembrou da importância para o Brasil do maior porto da América Latina e dos investimentos que o governo dela tem feito na região. Aqui em Santos, por exemplo, nós estamos investindo pesado nos portos. O discurso durou menos de 8 minutos, interrompido por goles d'água para amenizar a rouquidão. Durante a fala, a candidata do PT tentou valorizar a experiência de governante. Uma vantagem, segundo ela, diante do que chamou de aventura. Domingo eu vou votar para a gente consolidar o que conquistou. Avançar e mudar aquilo que for preciso e fazer mais. Ou vou voltar para o Brasil ter um retrocesso. Eu vou votar em quem tem experiência de governo. Ou eu vou votar numa aventura. Na capital paulista, a candidata do PSB, Marina Silva, diz que a adversária Dilma Rousseff come pela boca do marqueteiro.
As declarações da candidata foram dadas durante um encontro com apoiadores de sua candidatura, na Lapa, na zona oeste da cidade. Quem não foi nem vereadora e vira presidente do Brasil, não entende isso? Come pela boca do marqueteiro, come pela boca do assessor. Não me venha chamar de mentirosa. Mentira! É quem diz que não sabe que tinha roubo na Petrobras. Mentira! É quem diz que não sabe o que está acontecendo na corrupção desse país. Assim como os outros candidatos, Marina intensificou as suas viagens nos estados do Sudeste. Na região, a candidata do PSB está em segundo lugar, atrás de Dilma Rousseff. Tem 31% das intenções de voto, segundo o Datafolha. O Sudeste tem 60 milhões de eleitores, o que representa 45% do eleitorado de todo o país. Marina discursou por um longo período. No final do evento, uma coletiva que estava marcada com a imprensa foi cancelada, porque a candidata estava sem voz. Quem falou foi o coordenador de campanha, Walter Feldman. Ele disse que um site da coligação foi invadido por hackers. O ataque teria partido de vários computadores, alguns de órgãos públicos. Nós identificamos 3 locais importantes, num computador da Petrobras, próximo à sede da Petrobras no Rio de Janeiro, outro numa prefeitura do Rio Grande do Sul, e outro, um computador da Universidade Federal de Minas Gerais. Procurada, as assessorias de imprensa da Universidade de Minas Gerais não se manifestou sobre o assunto. A Petrobras afirmou que só irá se manifestar após ter conhecimento do teor da denúncia, que será feita pela coligação Unidos pelo Brasil. Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência, fez campanha no Rio de Janeiro e afirmou que, se eleito, vai simplificar o sistema de impostos. Aécio visitou o Mercadão de Madureira. Ele participou de ato político, cumprimentou comerciantes, andou pelas ruas do bairro e falou sobre impostos. Nós vamos enviar uma proposta de simplificação do nosso sistema tributário. Ele é oneroso não apenas no nível de impostos que cobra, né? É extremamente alta a nossa carga tributária, mas ele é oneroso na complexidade do pagamento desses impostos. Portanto, as empresas hoje gastam, eu recebi um dado absolutamente alarmante, que o conjunto das empresas, aí eu saio das pequenas e micro, o conjunto das empresas, que o dado é relevante, nacionais, gastam cerca de 40 bilhões de reais anualmente apenas para a manutenção da máquina pagadora. Isso não tem lógica. O tucano também criticou a política econômica do atual governo e disse que falta credibilidade à candidata do PT, Dilma Rousseff, diante dos investidores. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Em 2006, pensava-se que o escândalo do Mensalão, que comparado com o mar de lama do Getúlio, o transformou num açude, apesar do mar de lama do Getúlio ter levado ao suicídio. O Lula, por causa disso, teve que disputar o segundo turno, mas no segundo turno o Alckmin, adversário dele, Tucano, teve menos votos do que teve no primeiro. Lula ganhou. Agora, Dilma parece estar repetindo o desempenho do Lula num meio de um escândalo que aí o mar de lama que levou Getúlio ao suicídio se transforma numa pocinha, né, que é o Petrolão. A questão toda é a seguinte: como diz o Gaudêncio Torquato, meu primo e cientista político, a eleição é decidida por um quarteto: o bolso, a barriga, o coração e o cérebro. O bolso, digamos que está virando a bolsa, um pouco a bolsa de valores, que caiu 11,9% em setembro com a ascensão da Dilma, com o dólar sendo valorizado em 9%, mostrando a preocupação das pessoas que trabalham e pagam impostos, impostos que sustentam as bolsas, né? Então é a bolsa, no caso, é o BACOCA, né? O quarteto do Gaudêncio. Pois é, a metade do Brasil trabalha para pagar impostos, para produzir o dinheiro, para a outra metade do Brasil se alimentar, a metade dos famintos. Esta metade
não parece muito preocupada com o negócio de o cara ter cobrado 52 milhões de dólares de propina só para não atrapalhar um negócio numa refinaria, nada. Porque esse cidadão ele está preocupado com a barriga, com a fome que está sendo combatida com o dinheiro dado pelo governo através da Bolsa Família. Quem tiver mais garrafa para trocar, quem tiver mais voto, não vai levar a eleição. Ela está bem dividida, mas mais uma vez parece que a barriga está ganhando do bolso por causa da Bolsa, né? Não a Bolsa de Valores, a Bolsa Família. Bom, mas esse assunto vai voltar certamente no nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. Até lá! STF valida acordo de delação premiada e Paulo Roberto Costa deve cumprir pena em casa. O ex-diretor da Petrobras fechou um acordo e contou tudo o que sabia em troca de redução de pena. O ministro Teori Zavascki homologou o acordo. Costa foi preso em março na Operação Lava Jato e está detido em Curitiba. Ele deve ser transferido para o Rio de Janeiro e vai usar uma tornozeleira eletrônica. Ele é suspeito de coordenar um esquema de desvio de dinheiro e pagamento de propina a políticos que funcionava dentro da estatal. Estados Unidos confirmam o primeiro caso de ebola diagnosticado no país. O paciente é um homem que contraiu o vírus na Libéria e viajou ao estado americano do Texas. Ele está na área de isolamento de um hospital de Dallas. Não foram divulgadas mais informações sobre o estado de saúde do paciente. Tensão em Hong Kong. Manifestantes mantêm acampamento nas ruas do território enquanto altos líderes chineses começam a comemorar o Dia Nacional da China. Milhares de manifestantes passaram a noite acampados na principal via do centro financeiro de Hong Kong. Desde sábado, eles protestam contra a decisão de Pequim de limitar e selecionar os candidatos para as eleições do governo local em 2017. O movimento Ocupar o Centro exige mais democracia e pede também a demissão do atual governo regional, controlado pela China. A ex-colônia britânica voltou ao domínio chinês em 1997. Como região administrativa especial, tem assegurados o direito de manifestação e a liberdade de imprensa. Enquanto a população de Hong Kong seguia mobilizada nas ruas, em Pequim, o presidente e os altos dirigentes do Partido Comunista participavam de cerimônia de aniversário da criação da República Popular da China. A data é feriado também em Hong Kong e os manifestantes pró-democracia temem repressão policial violenta. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar justamente de Hong Kong. É aquela região autônoma pequenininha bem no sul do litoral da China e que foi por um século e meio uma colônia britânica. Ela foi devolvida há 17 anos aos chineses. O acordo sobre a devolução exigia que a China respeitasse a democracia do território. A China já foi uma ditadura comunista e hoje é apenas uma ditadura. Pois bem, agora, já é manhã de quarta-feira em Hong Kong, o centro da cidade continua ocupado por no mínimo 150 mil pessoas. Todo mundo sentado no asfalto, deitado no chão. A ocupação começou na sexta-feira. A polícia tentou no domingo desalojar os manifestantes. Usou gás-pimenta e bomba de gás lacrimogênio, mas ninguém dispersou. Até chegou muito mais gente. O protesto começou quando o regime de Pequim anunciou que teria o direito de vetar candidatos para a eleição a governador. A eleição será somente em 2017. Os que defendem a democracia, e entre eles muitos estudantes, acham que a China quer exportar a ditadura para Hong Kong. Mas a truculência chinesa tem segundas e terceiras intenções. O governo de Pequim não quer que Hong Kong sirva de exemplo para outras regiões que querem autonomia. Elas também poderiam adotar um modelo mais democrático de governo. Hong Kong é uma democracia com 7 milhões de habitantes, confinados num espaço muito apertadinho. Os prédios de apartamento têm até 60 andares para caber todo mundo. Em Hong Kong não existe censura na internet e os jornais e a televisão falam o que querem. É também um território em que o governo só cobra imposto da gasolina e das bebidas alcoólicas.
O resto, de macarrão a computador, é vendido tudo pelo preço de custo. A população de Hong Kong acredita que é mais metropolitana que os outros chineses. Ela tem acesso a informações culturais que não passam pela censura. É uma vantagem que eles querem manter. Se virar uma ditadura controlada por Pequim, a próxima geração de Hong Kong vai ficar meio caipira e poderá até emburrecer. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Ibope divulgou agora há pouco os números da corrida ao Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o levantamento, se a eleição fosse hoje, Alckmin seria reeleito no primeiro turno. Candidato à reeleição, Tucano tem 45% das intenções de voto. Paulo Scaff, do PMDB, vem em segundo com 19%. Alexandre Padilha, do PT, tem 11%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Foram ouvidos 2.002 eleitores entre sábado e segunda. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O dia ainda foi de muita chuva no sul do Brasil, já que em São Paulo as pancadas têm sido bem menos volumosas que o esperado pelos meteorologistas. E essa chuva não tem modificado a situação dos reservatórios. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. Na maior parte do país, o que predomina é o ar quente e úmido. As temperaturas só devem ficar amenas no sul do Brasil. Nas capitais das outras regiões, dia de muito calor. Chega a fazer 35 graus em Belo Horizonte, 36 no Rio de Janeiro, em Palmas e em Macapá e 40 graus na região de Cuiabá. Um sistema de baixa pressão se forma no oceano e provoca chuvas que ainda podem ser fortes desde o norte gaúcho até o Paraná. Influencia o tempo também aqui no Sudeste, onde as pancadas devem acontecer de forma localizada. Essa previsão vale também para o estado de São Paulo. Com o avanço desse sistema e as altas temperaturas, as nuvens ficam bem carregadas e chove a partir da tarde. Só na divisa com o Paraná que pode chover já pela manhã. A máxima chega aos 35 graus em Presidente Bernardes e também em Votuporanga, 33 na região de Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto e aos 32 graus no litoral do estado. Na Grande São Paulo também faz calor e pode chover forte. Amanhã chega a fazer 32 graus, mas esfria na quinta-feira. A temperatura cai para os 21 e na sexta mais frio ainda, mínima de 13 e máxima prevista de apenas 19 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. E agora as notícias do esporte com Estela Contígio e Celso Cardoso. 8 jogos movimentaram a tarde de hoje na Liga dos Campeões da Europa. E a terça-feira foi de gols brasileiros, Celso Cardoso. Pois é, Estela, hoje podemos dizer que os brasileiros brilharam na UEFA Champions League. Foram 5 gols. Gustavo Manduca marcou no empate do APOEL Nicosia do Chipre com o Ajax. Alex Teixeira e Luiz Adriano fizeram no empate do Shakhtar Donetsk com o Porto em 2-2. E outros 2 gols aconteceram na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona por 3-2. Davi Luiz marcou o primeiro do time francês, enquanto Neymar diminuiu para o time espanhol. Destaque também para as vitórias do Bayern e do Chelsea fora de casa. Os alemães derrotaram o CSKA por 1-0, mesmo placar da vitória do time inglês sobre o Sporting em Lisboa, Portugal. Celso, e logo mais a bola rola pela Copa Sul-Americana, né? Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, o São Paulo recebe no Morumbi o Huachipato do Chile, em jogo que abre a fase de oitavas de final do torneio sul-americano. Problemas do São Paulo para encarar logo mais o Huachipato do Chile no estádio do Morumbi. O zagueiro Antônio Carlos, com uma contratura muscular, dá lugar a Paulo Miranda. O lateral Álvaro Pereira, com uma pancada no joelho, é dúvida. São nítidos problemas em meio a uma queda de rendimento da equipe. Nosso nível está baixo, então acho que a gente tem que voltar lá atrás e rever o que a gente fez naqueles jogos contra o Cruzeiro mesmo. Eu não estava jogando, mas estava vendo ali todo mundo correndo, com a bola todo mundo jogando. Enfim, então acho que a gente tem que voltar a ser essa equipe, para conseguir as vitórias. O lateral Michel Bastos falou das críticas que recebeu do técnico Muricy Ramalho e também da fama de atleta violento, após as 2 expulsões no Campeonato Brasileiro. Fico chateado, porque vim para São Paulo para jogar e muitas vezes agora, né, nesses 10 jogos aí, talvez fique uma imagem de um jogador
desleal, um jogador agressivo, e eu não sou assim, eu não sou, bem pelo contrário. Se vocês pegarem o meu histórico de toda a minha carreira, até cartões amarelos foram pouquíssimos. Michel poderá ser uma das novidades na equipe. Nas demais posições, fica a dúvida se Kaká poderá ser poupado e se Luiz Fabiano poderá entrar como titular, já que estará suspenso na partida do final de semana contra o Grêmio. Cabe ao treinador decidir e ele sabe o porquê, mas com certeza é um jogador que pesa bastante para a equipe. Olha, Celso, uma excelente chance aí para o São Paulo tentar sair da crise, né? No Campeonato Brasileiro, o time atingiu o ápice contra o Cruzeiro e desde então, 4 jogos, 12 pontos disputados e apenas um conquistado. Não vai ser jogo fácil, mas o São Paulo tem condições, mesmo sem Kaká e sem Ganso, de conseguir a vitória. E amanhã começam as quartas de final da Copa do Brasil. Destaque para o Corinthians, que entra em campo contra o Atlético Mineiro, pressionado pelas últimas derrotas sofridas no Campeonato Brasileiro. Celso, teve protesto hoje, os torcedores exigem uma vitória contra o Atlético Mineiro, né? Os torcedores chegaram a manifestar, picharam muro, levaram faixas. Aquilo que sempre acontece, um momento de autoafirmação de torcedores organizados, imagens, mostrando que realmente não estão satisfeitos com o momento do Corinthians, mas a gente sabe pela história do clube que isso muito mais atrapalha do que ajuda. Quer dizer, o time entra mais pressionado, embora o Mano Menezes hoje também deu uma entrevista coletiva e entende que esse tipo de protesto nem ajuda e nem atrapalha. Mas se o time começar perdendo do Atlético Mineiro, a expectativa, infelizmente, é de tensão na Arena Corinthians. Muita pressão às vezes pode atrapalhar, né, Celso? Sem dúvida. Muito obrigada, uma boa noite para você. Amanhã. E é com você, Gabriel. Saiu do ar hoje uma das redes sociais mais famosas do Brasil. Em seu auge, o Orkut teve mais de 40 milhões de usuários no país, mas com o crescimento de outras redes, como o Facebook, a página perdeu fãs. Quem não teve tempo de se despedir ainda pode visitar o acervo de comunidades criado pelo Google. Foi aqui que os brasileiros aprenderam o poder de se viver conectado em rede. Éramos 40 milhões no auge. Durou 10 anos, tempo de uma vida no mundo da tecnologia. Foi lá que começou as pessoas a se conhecerem por rede social, não mais pessoalmente, né? Nem por celular, não se falava mais por celular, era pelo Orkut. A gente nem imaginava que ia ter esse tanto de rede, esse tanto de forma de comunicação que a gente tem hoje. Era bem interessante. Aí depois vai passando, as coisas vão se inovando, então a gente acaba perdendo o interesse por aquilo que já se ultrapassou. O Orkut foi criado por um engenheiro de origem turca que trabalhava no Google. Esse era o nome dele, Orkut. A rede era para ser um sucesso nos Estados Unidos, mas pegou de verdade no Brasil e na Índia, onde tinha o maior número de seguidores. Ficaram famosas as muitas comunidades. A mais popular por aqui era a Eu Odeio Acordar Cedo, com mais de 6 milhões de seguidores. Também faziam sucesso comunidades bem-humoradas, como Deus Me Disse, Desce e Arrasa, com mais de 3 milhões e meio de seguidores. A Rafaela, que hoje tem 20 anos, entrou no Orkut quando tinha 12 e passou boa parte do início da adolescência conectada nessa rede, com perfil próprio e com perfis falsos de artistas que ela mais gostava. É uma fase que ela gosta de relembrar sempre. Por isso, antes do Orkut acabar, ela fez questão de tirar vários prints. Eu passava o dia inteiro tocando scrap, não sei como chamavam. E depoimento mesmo, quando era sem aceitar, com coisas que você não podia falar na frente de todo mundo. E minha melhor amiga morava e mora ainda no Rio, então foi a nossa única maneira de falar mesmo. Até setembro de 2016, os antigos usuários ainda podem salvar fotos, scraps e depoimentos no link do Google Takeout. Para os mais saudosos, a empresa criou uma página de arquivo com 50 milhões de comunidades do mundo inteiro. Pode-se pesquisar por ordem alfabética, mas não é possível criar novos posts. Que descanse em paz o Orkut, porque nós seguiremos de alguma maneira ou de outra conectados, curtindo e compartilhando. As pessoas querem rede social para tudo. Hoje em dia a pessoa não tem mais aquele tete a tete, olho no olho, né? Tudo, eu quero sair com uma pessoa, deixa eu achar no Facebook. Sabe, né? Estamos no começo do século, vai saber o que vai acontecer daqui para frente.
A seguir, Grupo Estado Islâmico divulga mais um vídeo com jornalista britânico sequestrado. E as tropas norte-americanas no Afeganistão. Estados Unidos assinam acordo e soldados ficam até 2016 no país asiático. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Na reta final da campanha, a adrenalina vai às alturas num quase vale tudo pela conquista do voto. Eu hoje entrevisto o presidente do Diretório Municipal do PSDB, Milton Flávio, que foi deputado estadual pelo PSDB paulista e líder de governo na Assembleia Legislativa nos governos Mário Covas e Geraldo Alckmin. Muito obrigada. Obrigado. Por estar conosco. Bom, hoje saíram os números e essa semana é mesmo uma semana de grande suspense, porque está havendo uma movimentação, principalmente na sucessão presidencial entre segundo e terceiro lugar. Aécio Neves diminui a distância de Marina Silva, conforme nós já vimos no Jornal da Gazeta. O PSDB acredita numa virada nessa reta final? Olha, Maria Lídia, a gente acredita que a virada já aconteceu. O Aécio recuperou 15 pontos percentuais em 4 pesquisas. E se repetir a queda da Marina nos últimos 4 dias, nos próximos 4 dias, e faltam 6 para as eleições, ela chega na eleição, na boca de urna ou no dia anterior, atrás do Aécio. Já em alguns estados, o Aécio já pontua em primeiro lugar. Eu não tenho nenhuma dúvida que a disputa se fará entre Aécio e Dilma, e tenho a convicção que o Aécio, neste momento, é o único que pode vencer a Dilma. Porque tem estrutura, tem partido, tem apoios e tem quadros para governar o país. Mas não é isso que no PT eles pensam, ao contrário. Eles acham que o melhor candidato para Dilma seria Aécio. Achavam, por entender que existe a polarização. Marina Silva chegava com uma aura envolta pela comoção da morte de Eduardo Campos e com um discurso completamente diferente e que quebrava aquela polarização. Era mais difícil, no PT, eles achavam, lutar contra isso, considerando o tal desejo de mudança que aparecia nas pesquisas. Agora, a indagação é essa. Supondo que aconteça o que o senhor acabou de dizer, que Aécio vá para o segundo turno disputar com Dilma. Eleitores de Marina, depois da pancadaria de Aécio em cima de Marina, votariam em Aécio Neves no segundo turno? Olha, o que dizem as pesquisas é que no segundo turno Aécio e Marina têm a mesma votação. Ambos aparecem com 41 pontos percentuais, o que mostra que o eleitor não tem essa vinculação, Maria Lídia. Na verdade, o eleitor, ele vota muito com o coração, com a emoção, mas também com a razão. E ele tem analisado nos últimos dias, nos debates que acontecem, não apenas na pancadaria, não. A nossa obrigação enquanto políticos é revelar a identidade, a verdadeira face do candidato. O Mário Covas dizia que o eleitor não erra quando ele é bem informado. E essa mudança que aconteceu na perspectiva que a Marina tinha, foi porque ela foi confrontada com a sua realidade. Ela foi petista durante 27 anos, usufrutuária de todos os benefícios e malfeitos que o PT fez. Mensalão número 1, ela estava lá, ninguém ouviu a Marina criticar e muitas das suas posições que ela no passado enfrentou, hoje ela defende, como inclusive todas as mudanças econômicas que nós fizemos e que trouxeram o Brasil a esse momento, na minha opinião, de poder avançar com mais rapidez. O Aécio é o contrário, sempre foi oposição. Eu me lembro, o Eduardo era vivo quando o Aécio foi no Roda Viva. E perguntaram, em função da amizade que ambos tinham entre si, qual era a grande diferença, já que eles eram tão parecidos, que ele tinha em relação ao Eduardo. E ele disse, eu nunca fui do PT. Eu acho que essa é a diferença. O que o Brasil pretende, Maria Lídia, não é uma mudança em relação ao FHC. A maior parte dos eleitores não viveram essa fase. O que o Brasil espera hoje é o fim da corrupção, o fim do mal feito, o fim da malversação. E isso o Aécio tem combatido. Agora, o senhor acaba de dizer que a Marina Silva teve essa queda porque envolta pela realidade dela própria. Isso. Por outro lado, é inegável que Marina foi alvo de uma artilharia muito forte,
primeiro por parte de Dilma e depois Aécio também adotou essa estratégia para conseguir chegar ao segundo turno. E nos ataques de Dilma em relação à Marina, eles optaram pela estratégia do medo. Acredita que essa filosofia da estratégia do medo é vencedora? Funcionou dessa vez? Não, eu não acho que funcionou em relação à Marina. Eu acho que as contradições da Marina a derrotaram, evitaram que ela fosse para o segundo turno. A Marina, na verdade, ela teve durante a sua vida política posições muito conflitantes. O seu próprio vice-presidente, ao longo da vida, trabalhou em oposição à Marina do ponto de vista de perspectivas, do ponto de vista de propostas. Ele defende o transgênico contra a Marina. A Marina é da cultura da paz, como nós. O Beto, ele é financiado, ele é estimulado pelos produtores de armas. Quer dizer, fica muito complicado, Maria Lídia, no momento em que você começa a dizer para o eleitor, mostrar essas diferenças, esses conflitos. Nós não temos essas dificuldades. Nós estamos há 20 anos defendendo os mesmos pontos de vista. Agora eu quero trazer para São Paulo, saiu também a pesquisa mostrando que Alckmin teve uma queda de 5, 6 pontos. Em relação àquela, quando ele apareceu com 51 pontos, hoje a pesquisa dá que ele tem 45. Por outro lado, os adversários Scaff e Padilha subiram 2 pontos cada um. Acredita que a possibilidade de Alckmin vencer no primeiro turno está ameaçada, considerando os 4 dias que faltam? Não, eu não acredito, porque o Alckmin não tem adversário, Maria Lídia. Infelizmente, para eles, é tanto o Padilha, que finalmente conseguiu chegar ao segundo dígito com enorme dificuldade. É o pior resultado que o PT enfrenta em São Paulo em todas as eleições. E o próprio Scaff não conseguiram mostrar para a população de São Paulo que eles possam ser alternativa. Mas o Alckmin caiu, como é que ele não tem adversário? Não, veja bem. E eles batem fortemente em pontos que são sensíveis ao governo, que é o problema da água e da segurança pública. Então, mas veja bem, se a gente levar de conta, Maria Lídia, embora eu seja médico, eu sou um ardoroso defensor da matemática. Se o Alckmin tinha 51% e a margem de erro da pesquisa é 2 pontos percentuais, ele podia estar com 49%. Hoje ele está com 45%. Se a margem da pesquisa é 2 pontos, ele pode estar com 47%. Ele pode ter caído 2 pontos apenas. E eu tenho a convicção que ele vai chegar com um resultado acima do que ele tem hoje. Porque no final da reta, na reta de chegada, vai haver, inclusive, para o Aécio, uma coisa que é muito bom, é a fixação do número 45, que é um número conhecido, todo mundo sabe. Então, nesse momento, começa a haver um adensamento daqueles eleitores que vão votar no 45 para o governo do Estado, do 45 para a presidência da República e aqui em São Paulo, no 456, que é o número do Serra. Mas o número 13 todo mundo sabe também. Dá um azar desgraçado, e o Padilha não deslanchou. Acho que essa coisa de número pode não funcionar tanto assim. É que o Padilha é muito ruim, é muito ruim. Foi um mau ministro, um ministro que não deu conta da educação e não podia vir para São Paulo se propor a governar o Estado líder da nação. Aqui é PSDB, aqui é 45. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Gabriel. Estado Islâmico divulga mais um vídeo de propaganda apresentado por jornalista britânico capturado há quase 2 anos. O terceiro vídeo com o jornalista John Catley tem um formato de noticiário com duração de 5 minutos e meio. O refém vestido de laranja lê o texto se dizendo cidadão britânico abandonado por seu governo. Diz que o discurso do presidente Barack Obama em 11 de setembro foi irritante e afirma que os ataques aéreos da coalizão internacional são inúteis. Join me again for the next program. Um dia depois da posse do novo presidente afegão, Ashraf Ghani, Estados Unidos e Afeganistão assinam um acordo de segurança que permite a permanência de tropas americanas no país após o fim do ano, até 2016. Cerca de 12 mil soldados americanos devem treinar e ajudar as forças de segurança afegãs depois do encerramento formal da missão da OTAN. Japão suspende operações de resgate no vulcão do Monte Ontake.
O risco de novas erupções e as condições meteorológicas levaram à suspensão dos trabalhos que envolvem centenas de homens da polícia, do Corpo de Bombeiros e do Exército. O vulcão do Monte Ontak, no centro do país, entrou em erupção repentinamente no sábado, surpreendendo cerca de 300 turistas que faziam caminhadas. 36 pessoas morreram, mas apenas 12 corpos foram recuperados até agora. As outras vítimas que tiveram parada cardíaca e respiratória ainda estão perto do cume do vulcão. A Argentina desafia os Estados Unidos e deposita num banco local o pagamento de juros de sua dívida reestruturada. A parcela de 161 milhões de dólares foi paga a credores que aceitaram a renegociação da dívida reestruturada. Um juiz de Nova York havia ordenado o bloqueio do pagamento, com o objetivo de obrigar Buenos Aires a pagar todos os credores, incluindo os chamados fundos abutres, que são investimentos em papéis de países que já deram calote, como a Argentina. Para fugir da ordem, o Congresso argentino aprovou uma lei permitindo que os credores recebam pagamento dos títulos da dívida fora dos Estados Unidos. Ontem, o juiz do Tribunal de Nova York declarou a Argentina em desacato por ignorar a decisão que obriga o país a pagar o valor total da dívida. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que em função do horário político começa às 10h50. Uma ótima noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Confira os sabores da chefe Daniela Bravin no Todo Seu. Hoje, 11h10 da noite.